Olá, pessoal. Meu nome é Eliane Piski. Infelizmente, não pude acompanhar as professoras Narjara e Daniele nos encontros presenciais, por uma questão de logística, mas gostaria de falar um pouco sobre minha trajetória acadêmica, profissional e sobre o estágio docente que eu estarei desenvolvendo na turma juntamente com vocês. E o quanto estou feliz em compartilhar essas aprendizagens. Tá? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu me formei na primeira turma de pedagogia, na modalidade à distância, pela FURG, em 2011. Sou especialista em educação infantil pela Universidade Federal de Pelotas. Fui educadora e coordenadora da educação infantil durante 7 anos. E atualmente, concluindo mestrado em educação ambiental pelo programa de pós-graduação em educação ambiental pela FURG, tutora do núcleo de formação da SEAD e realizando estágio docente na disciplina Fundamentos da Educação Infantil, junto com a professora Narjara, e as tutoras Daiane, Gisele, Mara e a Cidiane. Tá? E contem comigo, estou à disposição de vocês. Aproveito a oportunidade para dialogar sobre a proposta da disciplina. Então, vamos conhecer o cronograma da disciplina, pessoal? Então, a gente já teve a aula 1, que foi de 3 de agosto a dia 10 de agosto, que foram o currículo e as diretrizes curriculares. A aula 2, com as propostas metodológicas contemporâneas na educação infantil. Nas aulas 3, as interações e as brincadeiras como eixos norteadores do trabalho pedagógico. Então, essas 3 atividades a gente já teve, essas 3 aulas. E agora a gente vai dialogar um pouquinho sobre a proposta da aula 4, que é a organização do cotidiano da educação infantil. Então, a gente vai iniciar essa discussão sobre a organização do trabalho pedagógico no cotidiano da educação infantil. Para isso, a gente propõe a observação desse cotidiano e a conversa com um educador que atue nessa etapa da educação. Vocês precisam entrar em contato com a escola, definir a turma em que farão a observação, o que é muito importante nessa etapa. Essa observação poderá ser realizada em dupla ou individualmente. E vale mencionar que vocês só poderão realizar essa observação na escola que atuam, se forem fazer a entrevista com um outro educador, um outro profissional. Então, o questionário deverá ser aplicado com um professor e vocês não podem estar respondendo, tá? Nas aulas 5, 6 e 7, é o projeto e planejamento na educação infantil. E o que é esse planejamento, esse projeto na educação infantil? Então, vai ser na primeira semana de setembro, vocês deverão preparar um projeto com 5 planejamentos, ou seja, com 5 aulas, para serem desenvolvidas na turma que vocês observaram, na escola que vocês fizeram essa observação. Na semana seguinte, na aula 6, as tutoras darão o retorno desse projeto para vocês. E na semana 7, vocês escolherão um planejamento, apenas um dos 5, vocês escolherão um planejamento para ser desenvolvido com as crianças na turma de observação. E vale lembrar que será construído um projeto com 5 planejamentos, mas somente um vai ser aplicado, um plano, e durante um turno, o turno da observação. E é muito importante ressaltar, o planejamento não poderá ser aplicado sem o retorno final das tutoras. Elas precisarão dar o ok final para vocês. Tá? Também vamos realizar uma conversa por Skype na segunda semana de setembro para orientar de forma geral sobre o projeto, e o Skype será realizado para tirar dúvidas coletivas de cada polo. E então, lembrando que as dúvidas individuais ou das duplas deverão ser tratadas com as tutoras no horário virtual de cada uma, tá? E esse Skype a gente pensou para ser realizado em 2 dias, no dia 9 de setembro e no dia 10 de setembro, sendo que no dia 9 de setembro, das 19h30 até as 20h30, com o Polo de São Lourenço do Sul, com a tutora Mara e comigo. Dia 9 de setembro, das 20h30 até as 21h30, com a tutora Daiane e comigo, no Polo de Santo Antônio da Patrulha.
Já no dia 10 de setembro, das 19h30 até as 20h30, a gente vai realizar no Polo de Sarandi, com a Cidiane, né, com a tutora, e comigo. No dia 10 de setembro, das 20h30 até as 21h30, esse diálogo pelo Skype acontecerá em Santa Vitória do Palmar, com a tutora Gisele e com a minha presença. Agora, né, vamos conversar um pouquinho sobre a aula 8 e 9, que vai ser uma avaliação, né, avaliação e a documentação da educação infantil, o uso de pareceres descritivos e o portfólio. Então, o que é esse portfólio? Tá? O portfólio vai ser entregue na última aula presencial e valerá 6 pontos e estará apresentado, né, no PowerPoint com todas as explicações nas aulas 8 e 9. E a estrutura desse portfólio, né, a ser entregue e apresentado na aula final, a gente pensou, né, de algumas estratégias para que vocês coloquem a construção que veio sendo feita, né, desde a primeira aula, a primeira atividade, até a última. E então, o que seria esse portfólio? É uma coleção de trabalhos já realizados e no meio acadêmico apresenta-se como uma ferramenta pedagógica e costuma vir ser organizado, né, como eu já disse, de forma cronológica, servindo para demonstrar as competências adquiridas através de tarefas realizadas. Ao final do portfólio, é preciso, né, é necessário realizar uma reflexão, uma síntese, uma avaliação sobre o conjunto desses trabalhos que foram realizados durante a disciplina, no decorrer do registro, né? E todos esses registros precisarão estar registrados, né, colocados nesse portfólio. Então, nesse portfólio, né, deverá ter o relatório da observação da turma de educação infantil, com as fotos, com registro, porque, lembrando que essa atividade foi orientada nas semanas 3 e 4 da disciplina. E as professoras não estavam presentes com vocês nesse dia. Então, a gente precisa que vocês relatem, comentem os principais pontos, apresentem os comentários, os significativos ou não, ressaltando nas observações os aspectos, os temas estudados nas disciplinas, que é muito importante, tá? E o que a gente pede? No mínimo 2 laudas, com espaçamento 1,5, Times ou Arial, e a fonte, o tamanho 12. O relatório da entrevista, né, com o professor da educação infantil, que vai valer 0,5 pontos, e não é a entrevista na íntegra. Perguntas e respostas. É relatar como foi essa atividade, essa vivência, essa experiência para vocês, apresentando as perguntas realizadas e as respostas dadas pelo pesquisador, articulando com uma análise a partir dos temas trabalhados em ambas disciplinas. E também, né, temos a exigência para a escrita, né, é o mínimo uma lauda, com espaçamento 1,5, fonte Times ou Arial, e o tamanho 12, tamanho da letra. O projeto vai valer 2 pontos, e as orientações, né, estarão todas na descrição da disciplina, tanto de fundamentos quanto de metodologia da educação infantil. O planejamento também, como eu já mencionei, esse projeto, né, deverá ser pensado para ser realizado durante 5 dias, né, durante uma semana, porém, somente um planejamento será aplicado. E essa reflexão final do portfólio é uma breve conclusão da atividade, resgatando as etapas com posicionamento do estudante ou das duplas sobre as temáticas abordadas durante as disciplinas, bem como fundamentação teórica a partir dos textos disponibilizados em ambas as disciplinas. E tem também uma estrutura mínima, que são 2 laudas escritas, com espaçamento 1,5, fonte Times ou Arial e o tamanho da letra 12. E a apresentação e a entrega do portfólio, que vai valer 0,5 pontos, será no último encontro presencial, será no encontro presencial final, em conjunto com as 2 disciplinas.
Poderá ser realizado individual ou em duplas, conforme a construção do mesmo. Podem ser preparados slides para apresentação de acordo com a criatividade de vocês. E lembrando que deve ser realizado, né, a entrega do mesmo com uma cópia impressa. E vocês poderão usar e abusar da criatividade para a construção desse portfólio. E a gente confia em cada um de vocês e salientamos, né, que vai ser uma oportunidade da gente estar conhecendo um pouquinho mais e acompanhando essa trajetória que foi realizar essa observação nas escolas. Então, pessoal, a disciplina Fundamentos da Educação Infantil foi construída, né, no intuito de mostrar o quanto a inserção é importante para vocês conhecerem as rotinas, os planejamentos e muito mais da educação infantil, para após vocês realizarem o estágio. Agradecemos a parceria e que as aprendizagens sejam doces e deixem um gostinho de quero mais, muito mais, da educação infantil. Obrigada, muito obrigada por estar compartilhando nessas aprendizagens com vocês e deixo o nosso até logo, estamos à disposição de vocês.